Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos bem-vindos. Nosso momento de oração, de colocar diante de Deus a nossa vida, esta palavra que hoje vem nos mostrar o grande poder que Jesus tem na nossa casa e na nossa vida. Iniciamos mais um dia, hoje nesta quinta-feira, nesse dia 22, a gente vai colocando diante de Deus muita bênção, muita proteção, muito cuidado, e Ele com certeza vai mudando a nossa vida sempre para melhor. Por isso vamos com muita força, vamos com muita alegria viver bem a nossa vida, vamos abraçar esse dia que o Senhor nos deu e com certeza vivê-lo com intensidade, vivê-lo com alegria, com disposição, e o Senhor sempre vai conduzindo os nossos passos, porque Deus faz assim, Ele conduz, Ele se aproxima, e nós também somos convidados, né? Nós também somos convidados a dar esse passo a mais. Nós somos convidados a buscar esta presença de Deus para que a nossa vida sempre tenha um sentido mais bonito, mais repleto, mais abençoado. Espero que você tenha acordado bem, espero que você esteja bem, espero que você esteja bem disposto, bem disposta para viver esse dia. E juntos nós vamos rezar, juntos nós vamos colocar a nossa vida aos cuidados do Senhor, né? E o Senhor sempre vai estar nos ajudando cada vez mais, abrindo os nossos caminhos, colocando a nossa vida diante, né, de uma perspectiva bastante bonita, porque Deus, Ele sempre coloca uma palavra, uma expressão, um sentido a mais na nossa vida. Vamos colocar tudo isso diante do Senhor e quero aqui já te convidar então a rezar comigo. Nós vamos pedir o dom do Espírito Santo sobre a nossa casa, nós vamos pedir o dom do Espírito Santo para esse dia, para a nossa família, e que o Senhor venha com muita força, que o Senhor venha com muita proteção, que o Senhor venha com a sua presença, que sempre é uma presença que renova, que restaura, que transforma e que vai mudando todas as coisas. Reze junto comigo dizendo assim: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E queremos então, também com o sinal da Santa Cruz, colocar a nossa vida aos cuidados do Senhor. E ao colocar a nossa vida aos cuidados do Senhor, vamos pedir, né, sua presença, seu cuidado, vamos pedir esta luz, e que com esse sinal da Santa Cruz a gente também tenha aquela paz que a gente precisa, com esse sinal da Santa Cruz, que a gente tenha, né, muita alegria, com o sinal da Santa Cruz, que a gente tenha esta proteção tão necessária que a gente precisa para todos os dias. Diga junto comigo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo a você, desejo a sua família,
desejo para o seu ambiente de trabalho, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo e nos dá a alegria de iniciar esse dia. E quero aqui já trazer palavra de Deus para esse dia 22, para esta quinta-feira, né? O mês vai passando, as coisas vão passando rápidas e nesta quinta-feira, nesse dia 22, o Senhor também vai nos dando uma palavra bastante bonita, uma palavra bastante especial, uma palavra que vem encher o nosso coração de alegria e de esperança. Hoje nós vamos escutar o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 7 a 9. E a gente vai, olhar e a gente vai ver uma expressão muito bonita, né? Nós vamos ver primeiramente Herodes, que está incomodado com uma situação. Qual é a situação que está incomodando Herodes? A bondade, o poder que Jesus tem de amar, de perdoar, de restaurar as coisas, de fazer novas todas as coisas. Esse poder de Jesus que não vem pela espada e nem pela dominação, está tirando a paz de Herodes. E ele quer conhecer, né? E ele quer conhecer Jesus. Mas o conhecer Jesus de Herodes não é aquele conhecer para fazer essa experiência bonita, não. É o conhecer para eliminar aquele que talvez poderia estar fazendo o bem para ele. E aí hoje nós também somos convidados a conhecer o poder de Jesus, mas não para eliminar Jesus, conhecer o poder de Jesus para que a nossa vida seja ainda mais abençoada. E ela assim o será. Então, vamos escutar o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 7 ao 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse assim: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui hoje a gente se depara, né, com esse acontecimento. Primeiro, né, você já deve saber muito do poder que Jesus tem, né? E eu não me canso de dizer que a gente precisa confiar, se entregar aos cuidados de Jesus, confiar muito, muito, muito mesmo na sua presença. Porque o Senhor, sim, o Senhor tem muito poder, o Senhor tem muita capacidade, o Senhor faz novas todas as coisas.
Todas as coisas o Senhor faz. E aí, esse poder de Jesus, ele vai acontecendo todos os dias da nossa vida. Eu sempre gosto de lembrar que Jesus tem um grande poder, né? Um poder de curar, um poder de amar, de libertar, de transformar, de mudar todas as coisas. Sim, é esse o poder que Jesus tem. E sempre quando a gente encontra Deus, sempre quando a gente encontra Jesus, sempre quando a gente encontra esse Deus maravilhoso, todas as coisas elas vão acontecendo na nossa vida de um modo muito bonito, de um modo muito forte. O Senhor hoje, com toda certeza, Ele vem ao nosso encontro e Ele muda todas as coisas. Por que é que será que Herodes ficou perplexo? O que é que incomodou tanto Herodes? Nós conhecemos, né, a história de Herodes. Nós conhecemos a história da família de Herodes. Inclusive, né, quando Jesus era pequeno, esta família se sentiu tão ameaçada, né? E os antecedentes de Herodes queriam matar o menino Jesus. Mas aí vem Deus que coloca a mão e que vai restaurando e que vai mudando todas as coisas. O tempo foi passando, Jesus foi crescendo, adulto, sua missão, ela começa a aparecer de uma maneira mais forte. E essa maneira de aparecer, ela começa a mudar a história da humanidade. Herodes era acostumado a ser violento. Herodes era acostumado a destruir famílias. Herodes era acostumado a fazer as coisas a prevalecer pela força, pela violência e assim por diante. Jesus usa de uma outra força, a força do amor, a força do perdão, a força da cura, a força da libertação, a força do diálogo. E é por isso que Herodes começa a ficar perplexo, porque o seu reino, aquele reino de maldade, aquele reino de perversidade, aquele reino, ele começa a ruir, ele começa a cair. Começa a cair porque o reino de Deus, ele começa a ser instalado. Ele começa a ser instalado. E Jesus começa a mudar as coisas com docilidade, com ternura, com amor, com curas, com presença na vida de tantas pessoas. Jesus começa a mudar a história da humanidade, estendendo a mão, dando uma segunda oportunidade. E as pessoas, elas começam a se aproximar de Jesus. E elas começam a se aproximar de Jesus porque isso faz bem, e isso faz bem a cada um de nós. E isso é belo, isso é maravilhoso. E a gente também pode e deve fazer isso. A gente também pode e deve se aproximar de Jesus. A gente também pode e deve se aproximar de Jesus para ter uma vida ainda melhor, ainda mais feliz, ainda mais tranquila. A gente deve se aproximar de Jesus para não ser injusto, para não ser perverso, para não estragar a vida dos outros. A gente deve se aproximar de Jesus para sentir toda essa presença e começar a mudar a vida também de quem está ao seu redor. Você entende por que é que Herodes fica perplexo? Porque ele já tinha perdido a cabeça uma vez, né? Ele já tinha perdido a cabeça uma vez porque ele não suportava escutar a verdade. Ele havia perdido a cabeça quando, né, ele mandou matar João Batista. E o que é que João Batista estava fazendo?
João Batista primeiro disse que o que ele estava fazendo não era certo. O que ele estava fazendo não gerava vida. O que ele estava fazendo destruía a vida dos outros. E veja como o mal também tem força. E a gente precisa se revestir de Jesus para enfrentar o mal. Herodes, por não suportar isso, manda matar João Batista. Pensa que vai calar a voz de Deus. Pensa que vai calar a voz do amor. Pensa que vai calar a voz da esperança. Nada disso. A voz do amor, a voz de Deus, não se cala. Não se cala. A voz de Deus jamais se cala. A voz de Deus jamais será abafada. A voz do amor, da ternura, da saúde, da esperança, jamais será calada. Jamais será calada. Sabe por quê? Porque o que estava incomodando, né? O que estava incomodando Herodes? Por que ele estava perplexo? Porque o seu sistema já havia caducado. Sim, matar pessoas, destruir famílias, escravizar, tirar o pouco que as pessoas tinham. Esse sistema, ele caducou, ele não servia mais. E nunca serviu, aliás. Né? A maldade, a perversidade, o pecado, são coisas que a gente sabe que não vai trazer coisas boas para nós. E a grande presença de Jesus, né? O grande, se é que eu posso usar essa expressão, né? A grande mudança que Jesus vem trazendo é justamente essa. Quando ele desperta no coração das pessoas aquela vontade de ser feliz e de estar bem. Eu acredito que quando você conheceu Jesus, né? E quanto mais perto de Jesus a gente está, mais a nossa vida vai se transformando, mais ela vai ficando bonita, mais as coisas elas vão ganhando um brilho diferente. Então, o que é que Jesus resgatou no coração das pessoas? Uma vontade muito grande de viver. Mas não de sobreviver, mas de viver. O que é que Jesus fez com as pessoas daquela época? Jesus mostrou a elas que elas podem ser mais, que elas podem chegar mais longe, que elas podem ser felizes, que elas não precisam se ajoelhar diante, né, das maldades desse mundo. Sabe? Foi isso que Jesus foi mostrando. Foi isso que Jesus foi produzindo na vida delas. E essa vida, ela foi ganhando um sentido maravilhoso. As pessoas começaram a sentir-se melhor. As pessoas começaram a amar-se. As pessoas começaram a perdoar-se. As pessoas começaram a rezar mais. As pessoas começaram a buscar aquelas coisas que fazem bem. E o que é que isso ocasionou? Isso ocasionou a verdadeira liberdade. O que é que isso ocasionou? A verdadeira felicidade. O que é que isso ocasionou? Famílias abençoadas, famílias unidas, famílias restauradas. O que é que isso ocasionou? Isso ocasionou, né, algo assim que aquelas famílias elas não tinham mais experimentado. Uma alegria que enchia o coração delas. E o que é que isso ocasionou mais uma vez no coração de Herodes? Aquilo que o Evangelho vai falar. A perplexidade. Então, por que é que ele queria conhecer Jesus? Por que é que ele queria se encontrar com esse homem? Né? Deus queira
que ele queria encontrar-se com esse homem para mudar, né, a sua vida, para se converter, para deixar de lado algumas coisas. Deus queira que esse era o desejo, mas a gente vai perceber que lá na frente, quando Herodes teve, né, a oportunidade de mudar o destino de Jesus, ele não fez. Ele não fez. Com toda certeza, Herodes buscava conhecer Jesus para talvez eliminar Jesus. Eliminar esta ameaça. Porque vocês sabem que quando uma pessoa encontra Deus, ela não aceita mais qualquer coisa. Você sabe, né? Que quando uma pessoa conhece o amor de Deus, ela não vive de migalhas de amor. Você sabe que quando uma pessoa encontra Deus, faz uma experiência de Deus, você sabe que as algemas, né, elas vão caindo, a liberdade vai aparecendo. Sabe aquela realização que vem de dentro para fora, que está no coração, ela faz com que as pessoas queiram viver e viver mais, e não viver de qualquer jeito. Sabe, quando a gente encontra Deus, a gente começa a cuidar mais da nossa vida, que é um dom precioso. Sabe, quando a gente encontra Deus, a gente olha para o nosso pai, para a nossa mãe, né? Talvez nem todos têm o pai e a mãe vivo aqui, mas a gente começa, sabe, a gente começa a valorizá-los. Quando a gente encontra Deus, a gente começa a olhar para a nossa família e nossa família passa a ter prioridade. A gente começa a fazer tantas coisas belas, tantas coisas bonitas. Sabe, quando a gente encontra Deus, vai desaparecendo da nossa vida, né, todos aqueles empecilhos, vai aparecendo da nossa vida todas aquelas situações que tiram a nossa paz. Sabe, quando a gente encontra Deus, a gente vai deixando de lado aquilo que nos diminui, aquilo que nos machuca, aquilo que de fato vai estragando. Só que muitas vezes o que é que acontece? Muitas vezes isso também vai causando incômodos para aqueles que não querem isso. Aí a gente vai entender o que é que Herodes queria fazer. Quero conhecer esse que está me ameaçando. Quero conhecer esse tal do reino do amor, reino do perdão, reino da felicidade. Quero conhecer este homem que eu ouço falar tanto e que as pessoas estão indo e que a vida dessas pessoas estão sendo transformadas. Quero conhecer, mas Deus queira, né, que esse conhecer sempre seja para melhorar. E aí hoje eu aqui preciso apenas assim resgatar uma dimensão na tua vida. Precisamos conhecer Jesus. Precisamos conhecer Jesus. Precisamos buscar Jesus. Precisamos conhecer o grande amor que nosso Senhor Jesus Cristo tem. Precisamos conhecer, né, os desígnios de Deus para a nossa vida e para a nossa casa. Precisamos conhecer a grandeza que é estar na presença de Deus. Precisamos buscar e conhecer, né, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Precisamos
buscar e conhecer o desejo que Deus tem para a nossa vida, para a nossa casa e para tudo aquilo que está ao nosso redor. Deus pode mudar a nossa vida. Deus pode mudar a vida de uma pessoa. Deus pode trazer a uma pessoa o recomeço. Deus pode trazer, Deus pode trazer a uma família aquela paz. Deus pode trazer, sabe, a um casal a alegria de estarem juntos novamente. Deus pode trazer a muitos pais, a muitas mães, sabe, a alegria de ter novamente o reconhecimento e o amor dos seus filhos. Deus pode fazer com que a gente deixe de lado aquilo que machuca, aquilo que tira a paz, aquilo que vai nos jogando a ribanceira abaixo. Deus pode trazer, sabe, Deus pode trazer tantas outras coisas. Deus pode fazer isso. Deus pode mudar. Deus pode restaurar. Deus pode levantar. Deus pode cicatrizar aquela ferida. Deus pode trazer aquela paz que a gente não encontra em lugar nenhum. Deus pode trazer, sabe, aquela realização, sabe, aquela felicidade, sabe, aquele preenchimento. Deus pode fazer isso. Deus pode fazer isso e sempre fará. A gente apenas precisa permitir. A gente apenas precisa permitir. A gente precisa apenas abrir a porta da casa. A gente precisa apenas abrir o coração. A gente precisa apenas dizer: Senhor, eu quero essa presença. Eu quero esta presença. A gente precisa apenas dizer: Senhor, mais do que nunca, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. A gente precisa mais do que nunca dizer: Senhor, é de você que eu preciso. É de você que eu preciso. A gente precisa apenas dizer assim: é com você que eu vou vencer isso e aquilo. É com você que eu vou dar esse passo tão necessário. Preciso dar. É com você que eu vou chegar lá na frente. É com você que feliz eu serei. É com você que o meu coração vai se encher de força e de esperança. É isso que chegava aos ouvidos de Herodes. É isso que chegava aos ouvidos de Herodes. Não sei se ele queria conhecer Jesus para ter esta vida transformada, mudada. Não sei se ele queria conhecer Jesus porque isso era uma ameaça para ele. Não sei. A gente não vivia naquela época, mas eu sei o que é que o Senhor pode fazer na tua casa. Eu sei o que é que o Senhor pode fazer na tua família. Eu sei o que é que o Senhor pode fazer, sabe, no teu ambiente de trabalho. O poder de Jesus, tudo pode, tudo consegue, tudo muda junto de você. E é assim que a gente finaliza, então, esse momento agora aqui, esse momento de oração. É assim que a gente vai agora, então, finalizando este momento para
louvar e agradecer a Deus primeiro pela oportunidade de acordar e de estar aqui. E depois a gente vai entregar também a Jesus tantas coisas boas e tantas coisas bonitas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugem. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E que desça sobre você e que desça sobre a sua vida a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus, fique bem e tenha uma quinta-feira abençoada. Nos encontramos amanhã, 7 horas da manhã, aqui para juntos